Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos resolver mais uma lista de exercício. Hoje a gente vai resolver a lista 1 do segundo semestre. Então, bora lá! O exercício 1, ele pede para a gente determinar o gráfico das seguintes funções constantes que seguem, né? Lembrando que o gráfico de uma função constante é uma reta paralela ao eixo x. Então vamos comigo aqui, ó. Vou conseguir desenhar todos eles aqui para ti. Mas vamos lá. Na letra a nossa f de x é igual a π. Então, π é aproximadamente, né, 3,14, e tem mais algumas casas decimais porque ele é um número irracional, né? Ele não segue um padrão. Lembra quando a gente estudou números irracionais? Então, o que a gente vai fazer? Para a gente desenhar o gráfico do π, a gente faz assim, assim, e a gente sabe que é uma reta paralela ao eixo x. Então, aqui está o eixo x e aqui o eixo y. 3,14 é maior que 13 e menor que 4. Então, eu vou marcar aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Então, o que que vai ser? O π está entre 3 e 4. Então, ele é uma reta horizontal paralela ao eixo x. Então, f de x igual a π. Certo? Esse é o gráfico do item A. Vamos fazer o item B agora? O item B é outro número irracional. F de x igual a raiz de 2. A gente pode dizer que raiz de 2 é aproximadamente 1,41, tá? Tem muitas, né, infinitas casas decimais, mas é um número irracional, então a gente não consegue fazer essa... A gente não tem esse padrão, né? Então a gente só constrói dois... Pode botar quantas casas decimais tu quiser, mas duas casas já aqui já está o suficiente para esse nosso problema. Então vamos construir o gráfico também. Olha aqui comigo, ó, presta atenção aqui, ó. É uma reta paralela ao eixo x. Por que que eu sei que é isso? Porque é uma função constante, certo? O que que vai acontecer? 1,41 é maior que 1 e menor que 2. Então vou marcar aqui, ó. 1, 2. Vou marcar o 3 aqui só para ficar simbolizado que ali tem um número 13 que sobe infinitamente. Então o nosso raiz de 2 ele está entre 1 e 2, mais ou menos aqui. Então aqui o gráfico da nossa f de x igual a raiz de 2. Tá bom? Então vamos fazer aqui agora o item C. Afinal, acho que vou ter que apagar para poder fazer o D. Mas vamos lá. No item C, a nossa f de x é menos 3. Então o que que acontece? É uma reta paralela ao eixo y, mas aqui tem uma peculiaridade, tem um detalhe, que é o seguinte, ó. Se é um número negativo, tá passando, né, em y, sempre tem que, não pode esquecer isso aqui, ó, que f de x é igual a y. Se eu tenho f de x igual a menos 3, isso é a mesma coisa que y igual a menos 3, tá bom? Então, tá passando abaixo do eixo x, né? Tá passando no menos 3. Então, vamos botar aqui o menos 3. O nosso gráfico vai ser uma reta horizontal paralela ao eixo x. F de x igual a menos 3. Tá bom? Então, aqui a gente tem o gráfico da A, da B e da C. Eu vou apagar aqui e volto logo para a gente poder construir o gráfico da nossa função D. Só um segundo. Aqui no gráfico da D, a nossa f de x é igual a 2. Lembrando que f de x pode ser escrito y igual a 2. Então agora, de novo aqui, ó, vai ser uma reta horizontal, porque é uma função constante, só que agora acima do eixo x. Porque agora ele está passando e pontualmente no 2. Então, aqui o nosso gráfico vai ser algo desse tipo, uma reta horizontal paralela ao eixo x. Então aqui f de x igual a 2. Bom, vamos para o próximo exercício. Exercício 2. Determine o valor das funções, dado que f de x é igual a 4.
Primeira coisa que a gente tem que ver, que eu vou botar aqui alguns dados, ó. F de x igual a 4, isso aqui é uma função constante. E por ser uma função constante, a gente já sabe que o seu gráfico vai ser algo deste tipo assim, ó. Essa questão, ao mesmo tempo que a gente está fazendo ela, a gente já faz uma revisão. Então vamos lá. Passe em x igual a 4, né? A gente tem aqui um valor assim. Por que que a gente pode garantir isso? Porque a gente pode escrever ela também como y igual a 4. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, ó. Cada um desses valores que a gente tem que achar, isso aqui corresponde o quê? Quando o meu x é igual a 2, eu quero saber quando o meu x é igual a 2, qual o valor. Aqui, quando o meu x é igual a 3, qual é o valor. Quando o meu x é igual a menos 6, qual é o valor. Então a gente vem aqui no nosso gráfico, ó, em 2, por exemplo aqui. Se a gente subir até o nosso gráfico, ó, achamos o gráfico. Agora a gente vai no eixo y para saber quanto que vale. Vale 4. Então, f de 2 é igual a 4. X igual a 3. A gente vem aqui, vai lá no gráfico, acha o gráfico. Vai no y para saber qual é o seu valor. Também deu 4. Então, AB, f de 3 é igual a 4. E menos 6. Menos 6 está mais ou menos por aqui, ó. A gente sobe até o gráfico, acha ele. Vai no y para saber o valor. Também deu 4. Então, a f de menos 6, f de menos 6 também é 4. O que a gente consegue concluir aqui, ó, pessoal? Tem esse padrão. Então, na função constante, a solução é sempre o valor da função. O que eu quero dizer com isso, ó? Se a função aqui, ó, vale 4, como ela é uma função constante, não importa o x que eu pegar, sempre vai dar 4, tá bom? Vamos para o próximo exercício, então. Exercício 3. Defina o valor do coeficiente angular e linear das funções afim que seguem. Lembra que uma função afim ou uma função do primeiro grau, ela é escrita da seguinte forma, ó. F de x é igual a ax mais b. O coeficiente que está colado com o x, ele se chama coeficiente angular. E o coeficiente que não tem nada com x, que está sozinho, é o coeficiente linear. Ou termo independente. Deixa eu botar aqui embaixo. Termo independente. Isso aqui a gente está na videoaula, né? Então vamos lá. No item A, f de x é igual a 3x mais 2. Quem é o nosso coeficiente angular? Olhando a nossa equação aqui em cima, deixa eu até arrumar este x aqui para não ficar tão feio. Vamos lá. Olhando aqui, quem está junto com o x é o 3. Quem é o nosso termo independente, ou coeficiente linear, é o 2. Certo? Vamos aqui no b. Y igual a menos x mais 5. A gente pode escrever isso aqui também como sendo menos 1 vezes x mais 5. Acho que assim pode ficar mais claro para vocês. Então, o A, nesse caso, é o menos 1 e o B é o 5. Certo? No item C, olha aqui a cretinagem que eu fiz, ó. F de x é igual a menos 3x sobre 2. Mas eu também posso escrever isso aqui como sendo f de x igual a menos 3 meios vezes o x. Então aqui, ó, o coeficiente angular vai ser menos 3 meios. O coeficiente linear vai ser 0.
porque não tem nenhum termo independente, não tem ninguém sem x. Agora aqui na D, é uma cretinagem típica que o professor faz para confundir os alunos. Inverti a ordem das coisas. Então, mas antes da gente concluir isso aqui, ó, dá uma olhadinha aqui numa coisa, ó. A gente tem a função deste tipo aqui, ó, escrita dessa forma. Mas eu posso reescrever ela da seguinte maneira, ó. Menos x sobre 2 mais 2. Até aí tudo bem. Mas eu ainda posso reescrever ela de uma outra maneira. Olha isso aqui, ó. Pegando essa parte aqui de cima, ó, eu posso escrever ela como sendo 1/2 vezes x mais 2. E a partir daqui a gente consegue ver, né, que o A é menos 1/2 e o B é igual a 2. Certo? Então, concluímos mais este exercício. Vamos para o próximo. Exercício 4. Calcule o coeficiente angular e a inclinação, crescente, decrescente ou constante, das retas que são determinadas pelos pontos que seguem. Antes da gente começar o exercício, lembra uma coisa, ó. A fórmula do coeficiente angular vai ser sempre y2 menos y1 divididos por x2 menos x1. E daqui a gente ainda aprende uma coisa. Se o a for um número positivo, a nossa função ela vai ser crescente. Se o a for um valor negativo, a nossa função ela vai ser decrescente. Crescente. E se o a for zero, a nossa função ela é constante. Tá bom? Beleza? Então vamos, usando isso aqui que a gente acabou de relembrar, vamos resolver os nossos exercícios, ó. No item A, a gente tem o ponto 2, 4 e o ponto... Deixa eu botar um ao lado do outro para fazer uma coisa. E o ponto 4 e 6. Eu vou chamar, ó, eu recomendo que tu faça isso aqui, ó. x1, y1, x2, y2. E agora vamos fazer a nossa fórmula, ó. A vai ser igual a y2 menos y1 divididos por x2 menos x1. Isso aqui vai dar 6 menos 4 dá 2, 4 menos 2 dá 2, isso aqui dá 1. Então daqui a gente já viu que o a é positivo, então a nossa função ela é crescente. Certo? Vamos agora para o item B. A gente tem o quê? 1, 3, 8 e 4. De novo, vamos escrever quem é o nosso x1, x2, y1, y2. Então, x1, y1, x2, y2. Vamos lá para a nossa fórmula. Então, o a vai ser igual a 4 menos 3 divididos por 8 menos 1. Isso aqui vai dar 1/7, que implica que o nosso a é maior que 0, então isso aqui ele é crescente. Certo? O item C. A gente tem o ponto menos 2, menos 1. E o outro ponto é 3 e 4. Vamos de novo, vamos lá. Desculpem. x1, y1, x2, y2. O a vai ser o quê? 4 menos o menos 1. Ó. Tomem cuidado do sinal, olha aqui para mim, ó. 3 menos o menos 2. Isso aqui vai dar 4 mais 1, 3 mais 2, 5 sobre 5, que dá 1. Então, com isso, a gente consegue ver que o coeficiente angular, que a gente acabou de encontrar, ele é positivo, então ele é crescente. Certo?
Então vamos lá agora para o item D. No item D a gente tem os pontos menos 3, 8, 2 e menos 4. Então o que vai acontecer? x1, y1, x2, y2. Nosso coeficiente angular vai ser menos 4 menos 8 divididos por 2 menos o menos 3. Aqui vai dar menos 12 sobre 5. Então ele deu um valor abaixo de zero. Então nesse caso, vamos colocar aqui. O nosso coeficiente angular deu menor que zero, deu negativo, então ele é decrescente. Decrescente. E, para finalizar, eu só vou apagar eles e botar a letra E para a gente poder fazer aqui. Só um segundo. Na letra E, a gente tem o quê? 2, 3, 6 e 3. Vamos lá aqui, ó. x1, y1, x2, y2. O nosso coeficiente angular vai ser o quê? 3 menos 3 divididos por 6 menos 2. Isso aqui vai dar 0 sobre 4, que é 0. Então, olha aqui, ó, o detalhe, o coeficiente angular deu 0. Isso aqui retoma a uma função que ela é constante. Certo?